Estamos ao vivo aí para mais um Passeicast e hoje vou trazer aqui para vocês algumas perguntas e respostas, principalmente sobre as dicas de estudo, motivação e alta performance, lógico. É isso que a gente sempre busca trazer aqui para vocês, a questão da alta performance nos estudos, como que você consegue aí diminuir aquele tempo da aprovação para você conseguir entrar mais cedo na universidade dos seus sonhos e ser muito mais objetivo naquilo que você quer alcançar, que você quer de fato conquistar. E sem mais delongas, já vou aqui para minha primeira questão. Primeira pergunta que mandaram, aliás, mandaram lá no Instagram, para você que ainda não me segue lá, @profmiltonbarros. Sempre coloco algumas enquetes para vocês tirarem suas dúvidas sobre estudos de alta performance, principalmente focados na FUVEST, na prova da FUVEST, para você entrar na USP, beleza? Quem tiver interesse sobre isso, me segue lá. Primeira questão que me mandaram foi quanto à redação. Então mandaram aqui, Milton, como melhorar minha argumentação na redação? Eu achei muito bacana essa questão, porque eu vou responder ela em algumas partes. Para a gente começar, não basta você só ter uma argumentação, você tem que ter alguns elementos-chave dentro da sua redação. Quais são estes elementos-chave? Primeiro, você tem que ter a prática. Como que você tem essa prática? Provavelmente, se você tem a oportunidade de ter um ensino que tenha aulas de redação periódica, que você tenha um professor de redação, ele em determinados períodos vai solicitar para você fazer o quê? As redações. Isso é a prática, tá? Se você tem essa possibilidade, a primeira dica que eu dou para você é que você não atrase ou não deixe de entregar nenhuma dessas redações. Por quê? Porque a redação, ela realmente é um fator que vai te diferenciar muito, mas muito no vestibular. De verdade, assim, a redação ela pode ser assim crucial a ponto de ser o elemento chave que vai te fazer passar ou não. Então você tem que sim ter muita atenção quanto a isso, beleza? A prática, então, no sentido de não atrasar, sempre ter a disciplina para entregar estas redações. E é interessante que você também, se você não tem a possibilidade de ter um professor para você estipular aí, para estipular períodos que você entrega redações, que você faça por si mesmo, sabe? Pega algum tema que você vê que está em alta, que está sendo debatido muito frequentemente na sociedade, comece a fazer redações por si, a ponto de você desenvolver essa prática mesmo. E assim, estipula metas, períodos onde você vai ter que colocar essas redações em análise, tá? Pega alguma pessoa, algum professor de português que é de sua confiança, pede para ele dar uma olhada, porque vai ser muito importante essa questão da prática, beleza? Vou dar uma segunda dica, também aí para você melhorar a sua performance quanto à redação, você tem que praticar a questão da leitura. E aí todo mundo fala para você ler, isso é óbvio, mas eu quero também te dar uma dica um pouco diferente. O que você pode fazer quanto a essa questão da leitura? Pega a primeira página de um jornal assim de grande veiculação, tipo o Estadão, Folha de São Paulo, enfim. Pega a primeira página e lê lá a página 1 desse jornal, que vai ser onde estarão alocadas as principais notícias daqueles dias. E aí, quando você tem essas notícias principais, você não só vai estar se atualizando quanto o que está acontecendo no mundo, diariamente, inclusive, mas você vai estar exercendo você vai estar conseguindo aprender uma ferramenta muito valiosa e você vai conseguir vários insights para você, de fato, melhorar a sua escrita.
E principalmente você pode utilizar isso com colunas no jornal. Porque o que é a coluna? Nada mais é do que a opinião do colunista. Então, a partir do momento que você lê a coluna, você consegue ver estruturas de argumentação que são muito bacanas para você aplicá-la durante as suas redações. Então, façam dessa modalidade, a leitura do jornal, um hábito. Não é para você ler o jornal inteiro. Falei, leia a primeira página, mas leia de cabo a rabo, sabe? E desenvolva isso como hábito. Às vezes você vai gastar alguns minutos do seu dia, mas vai ser tão importante para você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, questão da atualidade, que sempre os temas aí que vêm nos vestibulares são sempre muito atuais, estão sempre em alta, em debate, e a partir do momento que você tem acesso a essas informações dos jornais, você fica muito mais suscetível aí a trazer uma argumentação, um ponto de vista com muita mais solidez na sua redação, ok? E outra coisa também vai ser a estrutura argumentativa que o jornal vai te trazer. Ele vai te trazer vários insights, vai te trazer um vocabulário muito mais rico. Então, façam isso. Leia lá a primeira página do jornal. O jornal vai ser um grande diferencial para vocês. Outra coisa que é muito básica, mas eu tenho que avisar vocês, é a fuga do tema. Quanto a isso, eu vou até trazer um exemplo aqui. Eu não sei em que ano que foi, mas o Enem ele teve um tema de redação que, se eu não me engano, salvo engano, era sobre deficientes auditivos e a inclusão destes deficientes auditivos. E o que aconteceu? Causou, assim, muita fuga de tema. Foi uma redação em específico que teve muita fuga do tema. Por quê? Porque quando você começa, o tema central era a deficiência auditiva, a inclusão social destes deficientes auditivos. Porém, o pessoal ele começou a inserir elementos que não tinham muito a ver com o tema, como deficientes visuais, como alguma deficiência física. Porque quando você está lá na prova, você fica nervoso, vem 1 milhão de coisas na sua cabeça, e se você não tem o hábito de se atentar a justamente essa questão do tema, de sempre criar tudo baseado na estrutura do tema, você fica muito mais suscetível a fugir dele. Então é muito importante isso. Se atente muito a de fato focar naquilo que a prova está pedindo, que a redação está solicitando, tá bom? Não fuja do tema. Isso é uma coisa muito comum e você vai perder muito, mas muito ponto se você fugir do tema. Salvo se a sua redação ainda não for anulada por conta disso, beleza? Outra coisa também é a questão da solução. Como assim uma solução? As coisas que eu estou falando aqui são de redação de forma geral, porém elas se aplicam muito para a prova da FUVEST, tá? A prova da FUVEST, a FUVEST em si, ela quer o quê? Ela quer um tipo específico de aluno, ela quer um perfil específico de aluno. E qual que é a melhor forma dela selecionar esse perfil? Cara, na redação. E como então que eu consigo identificar esse perfil? Justamente em alguns elementos chaves aí da redação, que estão localizados principalmente na argumentação e na forma com que você vai solucionar aquilo. Então, por exemplo, os temas de redação, eles vão te trazer uma série de problemas, uma série de pontos de vista, e muitas vezes você vai ter a oportunidade, quanto àquele tema, de propor uma solução. Principalmente voltado para a prova do Enem, o Enem até uma das modalidades que ela solicita é você propor uma solução na redação, né? Mas a solução que eu digo é o seguinte: imagina que a FUVEST ela está selecionando alunos para entrar na USP. A USP é uma universidade pública, ou seja, ela é financiada
pela sociedade. A USP como uma universidade pública, financiada pela sociedade. Então, os alunos lá dentro, eles estão sendo financiados pela sociedade para ter a sua formação. Então, o que é interessante para a USP na hora que ela vai selecionar um aluno? Que ela selecione um aluno que tenha um perfil que possa propor soluções para a sociedade, que quando formado, ele de fato devolva aquele investimento que a sociedade investiu nele. Então é muito importante você deixar claro que você tem esse perfil na sua redação. Então, como que eu posso fazer isso? Traz alguma solução inovadora para o tema dessa redação, tá bom? Sempre tenta assim ver aquele tema como um problema que você tem que solucionar. E aí, a partir disso, você vai ter várias ideias que vão te ajudar a trilhar os caminhos ali para você apontar uma solução. Ok? De forma geral, era isso. Eu gostaria que vocês tivessem essa mentalidade na hora que vocês começassem a estudar os tópicos de redação. Mas vamos focar na pergunta, que ela foi a parte da argumentação. O que é argumentar? Argumentar é o seguinte: é você, através de fatos, através de dados, através de provas, você conseguir concluir alguma coisa. Então você apresenta lá fatos, você apresenta ideias, para você conseguir tirar uma conclusão daquilo. De forma geral, é basicamente você tentar comprovar a sua ideia. Isso é argumentar. Você traçar um caminho para chegar em um fim. E esse fim é comprovar a sua ideia. Isso é importante numa redação? Cara, isso aí é uma das coisas que vai ser a base da sua redação. É uma das sustentações de uma redação. Ela é justamente a redação argumentativa, né? Então, ela é uma das competências que são esperadas numa redação, que, assim, são os diferenciais aí para você ter uma nota muito alta. Então, o que eu faço, Milton, para eu realmente melhorar essa minha capacidade argumentativa nas redações? Então, eu vou dar aqui para vocês 3 dicas, tá? Primeira dica: tenham em mente dados coringa. O que é esse dados coringa? São dados mais generalistas que, quando você inserir esses dados numa redação, numa argumentação, você vai conseguir trazer uma clareza de ideias, uma solidez nas ideias que vai enriquecer a sua argumentação. Eu não sei se vocês já viram algum discurso do Ciro Gomes. Ciro Gomes, ele utiliza muito disso. O que ele faz? Sempre que ele vai traçar alguma ideia, tentar te convencer de alguma coisa, ele coloca uma série de dados e ele é muito específico naqueles dados. Ele consegue trazer os números exatos de algumas coisas. E quando ele fala aquilo, você fica encantado, porque ele transmite uma autoridade ao passar dados, porque o que são dados? Dados são fatos. Então, se ele está baseando a sua argumentação em fatos, não tem como você negar aquilo. Então, isso assim é uma técnica argumentativa muito forte. E se você conseguir memorizar dados coringa, igual eu falei, alguns dados que são generalistas, que vocês podem usar de diversas formas numa redação, na hora que você utilizá-los para fazer uma estrutura argumentativa, aquilo lá vai te dar muita autoridade. Vai ser muito interessante para você desenvolver aí a sua redação, ok? Outra coisa que é muito importante, e todo mundo espera disso, espera isso de você na sua redação, que é a questão da sua experiência, a sua vivência em termos de conhecimento, tá? O que é a sua vivência em termos de conhecimento? Os livros que você leu, as experiências culturais que você teve, os filmes que você assistiu,
as músicas que você ouviu, tudo isso é uma experiência de conhecimento. E as redações, os corretores de redação, eles esperam ver isso na sua prova, tá? É um item que é esperado, você transmitir um pouco da sua personalidade em termos de conhecimento para aquela prova. Então, transmita um pouco isso e assim, eleve o seu nível cultural para enriquecer a questão da prova. Ah, Milton, eu sou uma pessoa que eu não gosto, de repente, de ler muito, mas você pode, de repente, assistir algum filme que seja mais clássico, mais conceitual, e de repente você pode utilizar esse trecho, um trecho desse filme na sua estrutura argumentativa, ou você de repente utiliza uma cultura, uma música para ajudar nessa estrutura argumentativa. Então, sempre quando você estiver consumindo esse tipo de coisa, dá um estalo na cabeça, assim, que você fala e veja que você pode utilizar aquilo não só como lazer, mas de fato como algo que pode somar ao seu conhecimento, como uma experiência de vida que pode somar para você numa hora de prova. Então, tenha isso bem claro, beleza? E outra coisa que é assim extremamente importante para quando você vai argumentar é você ter um lado, você ter um posicionamento. E muitas vezes a temática da redação vai te proporcionar isso, com lados ambíguos, né, lados distintos. Como assim? Imagina que pode ocorrer um tema de redação que pode ser sobre o aborto. E aí você pode ser ou contra ou a favor. E muita gente vai ficar em cima do muro. E não necessariamente que se você ficar em cima do muro, você vai ter uma redação ruim. Mas a partir do momento que você tem um lado, a sua estrutura argumentativa ela fica muito mais clara. A forma com que você vai traçar o seu pensamento, ele também fica muito mais claro. Então, acho que é muito importante essa questão na hora de você modular uma estrutura argumentativa na sua cabeça. Você tem um lado e não entra nessa de que existe lado certo ou lado errado. Desde que você respeite, é lógico, os direitos humanos, todos os valores éticos e morais da sociedade, você consegue sim trazer um ponto de vista que pode ser extremamente relevante. Então, acho que é muito importante isso quando você vai estabelecer aí uma estrutura argumentativa. Você ter um posicionamento e seguir naquele posicionamento, beleza? Fechamos, eu acho que está respondido aí para Maria Paula, inclusive, que fez essa pergunta para mim. Obrigado, Maria Paula, um beijão para você. Outra coisa, outra pergunta aqui. Essa foi da Ana Clara. Beijão para Ana Clara. Em que momento direcionar o foco dos estudos para os assuntos específicos da segunda fase? Né? Que, para quem não sabe, a FUVEST, quando você passa na primeira fase, você vai para a segunda fase, e a segunda fase você tem o primeiro dia, que é igual para todo mundo, que são 10 questões de língua portuguesa e a redação. E o segundo dia, que são as matérias específicas, né? E aí, o que eu faço, então, para de fato conseguir... quando que eu direciono o meu foco para essas matérias específicas? Olha, a minha resposta ela vai ser bem simples. Sempre. Sempre. Sabe por quê? Porque a gente acredita que só tem que começar a, de fato, dar atenção para isso quando a gente passar da primeira fase. Só que quando você passa da primeira fase, para você ir da primeira para a segunda, você tem um período de tempo que é muito curto. E esse período de tempo, por ser muito curto, você não consegue ter assim um desempenho tão bacana quanto você teria se você começasse bem antes a realizar o foco nessas matérias específicas.
Mas como que eu faço isso? Você tem que fazer isso com planejamento. Não é simplesmente começar a estudar todo dia as matérias específicas. Não, você tem que fazer com planejamento. Primeira coisa que você tem que ter muito em mente, isso eu sempre falo, você tem que ter um objetivo claro para começar a estudar. Como assim? Milton, eu quero passar, eu quero fazer medicina. Ótimo, você já sabe que você quer muito curso de medicina, você já escolheu o curso. Isso é um passo crucial, você já saber o quanto antes o curso que você quer. Ok, você quer medicina. Existem 1 milhão de faculdades de medicina. Onde que você quer estudar? Milton, eu quero estudar na USP. Ótimo. Já selecionamos, já assim, afunilamos demais essa questão da objetividade. Quero estudar na USP. Show. Beleza, quer estudar na USP? Mas na USP existem 3 faculdades de medicina. Tem lá em São Paulo, Pinheiros. Existe lá a de Ribeirão Preto, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E existe também a mais recente, a de Bauru. Onde que você quer passar em medicina? Ah, eu quero estudar na medicina de Ribeirão Preto. Beleza. Aí sim, você seguiu todos os requisitos para ser objetivo na questão dos estudos. A partir do momento que você responde todos estes questionamentos, que você tem bem claro aonde que você quer estudar, o curso que você quer estudar, você vai simplesmente lá nas disciplinas específicas. Por que eu falo isso? Porque tem disciplina específica para medicina de Bauru, é de um jeito, para São Paulo é de outro e Ribeirão é de outro. Então você tem que ter muito bem estabelecido isso, para que na hora que você vá começar a se preparar nos estudos, se você quer estudar em alta performance, você tem que saber, você tem que ter esse planejamento de qual disciplina específica naquele curso que você quer. Porque o quanto mais cedo você começar a fazer esse planejamento e a executá-lo, melhor vai ser o seu resultado. Então imagina se eu passei o ano inteiro sem saber onde que eu queria medicina e de repente no final, na hora que abre lá as inscrições, eu escolho aleatoriamente uma, uma, uma universidade e eu não tive todo esse planejamento de saber exatamente quais são as matérias específicas, de me preparar para essas matérias específicas. Então, assim, isso é muito importante. Você, o mais cedo possível, já ter muito bem claro qual que é o seu objetivo, qual que é o seu curso dos sonhos, ok? Então, nesse primeiro momento, tenha isso bem claro. Quanto mais claro você tiver, mais cedo você vai começar o seu planejamento. O que eu recomendo? Que no começo, você separe pelo menos um dia da semana, pelo menos um, para você se concentrar em responder perguntas abertas das disciplinas específicas do seu curso. Então, pelo menos um dia da semana, separa para você responder perguntas abertas da disciplina do seu curso. E conforme for chegando à segunda fase, você, claro, aumenta aí o nível de frequência com que você vai responder essas questões abertas. Por que é legal responder questão aberta? Primeiro, porque ela vai inevitavelmente cair na segunda fase. Segundo, que quando você responde questão aberta, você está praticando um estudo que vai ser muito benéfico até para as questões fechadas. Você está aprofundando o seu estudo, inclusive, para as questões fechadas. Então, nunca deixa de fazer o estudo com questões abertas, sabe? Tenha, de fato, um dia programado na sua grade horária aí de estudos para se focar nas questões abertas. Isso vai ser muito vantajoso para você, ok? Outra questão também que foi do meu amigo Marinho, inclusive um abraço aí para o meu amigo Marinho. Ele falou que quando vai ter o lançamento do treinamento. Ó, Marinho, o lançamento do treinamento, eu espero que eu possa fazê-lo
até março, no máximo em março do ano que vem, tá bom? Por quê? Eu quero fazer uma coisa assim que não existe em lugar nenhum. Eu quero fazer algo que realmente possa somar a vida do estudante, que possa realmente trazer resultado para ele. Então, para isso, eu estou estudando muito, eu estou entrando em contato com muitos professores para de fato a gente fazer esse treinamento específico para a prova da FUVEST, tá? Então, vai ser um treinamento muito específico para a prova da FUVEST e eu quero trazer assim, algo que realmente não exista em lugar nenhum, porque a experiência que eu tive ela é muito singular. E eu acredito que as coisas, as informações que eu quero transmitir, elas ainda não tem pessoas, não tem nenhum treinamento que transpareceu assim, essas informações, tá? Então, eu realmente tô tentando trazer um conteúdo para esse treinamento que seja singular. Então, no máximo aí até março do ano que vem, a gente tenta fazer uma turma para o treinamento e vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que vai ser algo que vai, vai ser um diferencial para a vida dos estudantes, beleza? Outra questão aqui que temos, deixa eu ver aqui. Vale a pena prestar todos os principais vestibulares como treineiro, sendo treineiro? Essa é uma pergunta muito frequente. E assim, a primeira coisa que eu quero transmitir para você é a necessidade de você prestar como treineiro. Primeira coisa, você já tem bem claro na sua mente qual curso você quer prestar? Porque se você já tiver bem claro isso, eu não te aconselho a prestar como treineiro. Por quê? Porque o treineiro ele vai te dar uma visão muito generalista de como você vai se sair na prova. Agora, se você prestar de fato para a sua carreira, você vai ter uma análise muito mais específica de como foi sua performance especificamente para aquela carreira. E aí você sabe como que está o seu desempenho e você consegue mensurar o seu desempenho no decorrer dos anos. Então imagina que você é uma pessoa que está no primeiro ano, você já sabe que você quer medicina, você já sabe que você quer direito, você já sabe que você quer odonto, enfim, você já tem bem claro o curso na sua mente. Aí você vai prestar treineiro como biológicas, você vai ter uma visão assim muito generalista de como que foi o seu desempenho. Agora, se você prestar o treineiro específico para a sua carreira, aí você vai ter uma análise muito mais real de como verdadeiramente foi o seu desempenho. E a partir do momento que você tem essa análise, você sabe, você está no mundo real, sabe? Você fala, putz, e é um choque às vezes, num primeiro momento para a gente, porque como treineiro tudo é festa, às vezes você sempre vai para a segunda fase, sabe? Então é bacana, é uma experiência legal. Mas na hora que você tem o choque de realidade, de vivenciar um vestibular já específico na sua carreira, aí é complicado. Porque muitas vezes você vai tão mal que você fala, meu, eu tenho que estudar muito. Eu tenho que realmente utilizar uma métrica de desempenho, eu tenho que traçar meus objetivos, eu tenho que melhorar muitas coisas para eu de fato conseguir alcançar aquilo lá. Então, vale a pena? Ó, se você está perdido, se você não sabe o que quer, se você assim está muito confuso quanto ao seu curso, o curso que você gostaria de prestar, eu digo que sim, vale a pena você prestar como treineiro. Agora, se você já tem especificamente curso pré-estabelecido, o que você gostaria de prestar, se você já sabe de forma clara o curso dos seus sonhos, cara, vai direto no curso. Vai, presta, vê realmente como que é a realidade dele, para você ter uma análise muito mais sólida do seu desempenho. Aí você vai conseguir ter uma performance no decorrer dos anos que vai ser muito melhor. Que você vai conseguir enxergar onde que você tem que melhorar, onde que você falhou, onde que você errou. E aí, quando você entende esses pontos específicos, você consegue de fato aí ter uma performance
otimizada nos seus estudos, ok? Vamos para a próxima pergunta aqui. Como lidar com o impacto e a pressão dos pais na rotina de estudo? Isso é uma pergunta muito bacana e ela é uma pergunta que é muito comum, porque é uma pressão que você vai ter. Todo mundo espera que a hora que você chegue no terceiro ano, que você entre direto na faculdade, que você consiga a sua aprovação. Todo mundo fica na expectativa e às vezes, mesmo que inconsciente, essa pressão ela vai ser transmitida para você. E como que você lidar com isso? Como você vai lidar com isso? Com uma coisa que se chama inteligência emocional. Milton, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional, ela é basicamente a capacidade que você tem em reconhecer os sentimentos que estão passando na sua cabeça, os sentimentos que você está vivenciando, por que que você está vivenciando e como que você está vivenciando aqueles sentimentos, mas principalmente entender a mesma coisa com as outras pessoas. E não só entender, mas saber lidar com isso, saber administrar estes sentimentos. E aí existe uma série de formas, de técnicas para você conseguir lidar melhor com isso e administrar e desenvolver a sua inteligência emocional. Inclusive, depois a gente pode até fazer um PasseiCast só sobre isso. Vamos fazer, inclusive. Mas eu quero que vocês entendam que a questão da inteligência emocional vai ser crucial para você lidar com esse tipo de pressão. E ó, não vai ser só dos seus pais não, viu? Não vai ser só da sua família, não vai ser só dos seus amigos, vai ser a pressão que você mesmo também vai colocar em você. E muitas vezes, cara, você está preparado. Você está, tipo, 100% pronto a desempenhar, a conseguir a aprovação no vestibular. Você fez tudo certinho. Você estudou, você utilizou método, você conseguiu aumentar o seu desempenho, aumentar a sua performance, você está fazendo lá, você está arrasando nos simulados, você tipo está fazendo tudo certo, você está preparado para passar. E aí o que acontece? Você não desenvolveu a inteligência emocional. E na hora que você chega no vestibular, diante de um grande evento, de um evento que vai ser marcante para a sua vida, que vai ser importante para você, que vai definir o seu futuro, você não consegue a inteligência emocional para administrar aquele momento e a pressão e com as emoções que você está sentindo naquele momento, e aquilo, de certa forma, vai ser negativo para você e você vai travar, cara. Vai te dar branco e você não vai conseguir ter o resultado que você espera. Por quê? Porque você não teve inteligência emocional. Para os pais, vamos focar aqui para os pais. O que é legal você fazer? Primeira coisa, vai tranquilizando seus pais desde sempre do seu sonho. Quanto ao seu sonho, o quanto você quer alcançar aquilo e mostra para eles que você está buscando alcançar aquilo. Porque às vezes não basta você falar que você sonha em passar em medicina, sonha em estudar na USP, se você fica jogado no quarto o dia inteiro assistindo TV ou fazendo coisas que não estão mostrando para eles que você quer de fato alcançar aquele sonho, que você está trabalhando para de fato alcançar aquele sonho. Então, a primeira coisa é você deixar muito claro para os seus pais, para os seus familiares, que você quer alcançar aquele objetivo. E que não só você quer alcançar aquele objetivo, como você está fazendo o possível e o impossível para de fato alcançá-lo. Você tem que mostrar para eles que você está lutando por aquilo. Porque a partir do momento que eles veem, que eles têm consciência de qual que é o seu sonho e de como você está lutando para alcançar aquilo, eles compram a ideia. Quando eles compram a ideia, eles vão te ajudar. Então, essa pressão, ela vai ser diminuída. Por quê? Porque eles compraram a ideia com você. Eles vão estar do seu lado, eles vão estar no seu time. Beleza? Então, é muito importante você. E às vezes isso parece bobo, parece claro, mas tem gente que não fala sobre isso com os pais.
Tem gente que não chega e fala, putz, pai, ó, esse é meu sonho, esses são meus objetivos, essas são minhas metas, eu estou fazendo isso para conseguir alcançar. Sabe, às vezes você não fala nem um obrigado pelas oportunidades que eles estão te proporcionando para você alcançar aquilo. Então, é muito importante você realmente ter essa conversa, sabe? Você ter essa transparência com seus pais. Por quê? Porque muitas vezes essa pressão ela acontece pela falta de informação. Então, primeira coisa que você faz tem essa transparência. Tenho certeza que a partir do momento que você mostrar para eles definitivamente quais são suas metas, quais são seus objetivos e, acima de tudo, como que você está trabalhando para conseguir alcançar aquilo, você vai conseguir a atenção deles, você vai conseguir que eles estejam no seu time, que eles joguem com você, que eles invistam em você e que eles comprem esse sonho juntos. Então, essa questão ela é muito importante e ela é simples de ser resolvida, sabe? É realmente essa questão da transparência, tá? Eu acredito muito nisso, mas num próximo podcast a gente fala bastante aí sobre a questão da inteligência emocional para você administrar períodos de crise que existirão, mesmo que seus pais estejam com você, mesmo que seus amigos, familiares estejam com você, mesmo que você esteja com você mesmo. Existirão momentos de crise, momentos que você vai, tipo, ter vontade de jogar tudo pro alto, que vai ter vontade de desistir, que vai achar que você não consegue. E aí a inteligência emocional ela vai ser crucial para você saber administrar aí estes momentos, beleza? Pessoal, tá dando o nosso tempo aqui. Quero agradecer imensamente a todo mundo que em algum momento assistiu, ouviu esse podcast. A intenção é que você tenha um momento para você relaxar, um momento de lazer, mas ao mesmo tempo de conhecimento. Porque você pode ouvir esse podcast de repente lavando louça, de repente tomando um banho, sabe, fazendo alguma outra atividade mais manual, e aí ouvir, pegar insights de coisas que vão te ajudar a alcançar a sua aprovação no vestibular, tá bom? Então, eu espero que vocês assim tenham gostado das informações. Deixa seu feedback, o que você achou aí sobre o bate-papo que a gente bateu hoje. Deixa aí também sugestões para os próximos podcasts, tá bom? A gente está aí trazendo muita informação bacana, a gente só está no começo. Eu tenho certeza que tudo que a gente está fazendo é realmente para trazer valor para vocês terem de fato aí uma aprovação muito mais objetiva, muito mais organizada, muito mais feliz. Porque muitas vezes a gente por pressão e pela cabeça das outras pessoas, né, a gente acredita que a gente não é capaz. Mas eu quero mostrar para vocês que vocês são capazes de alcançar qualquer coisa, desde que vocês tenham objetivo, desde que vocês tenham disciplina, desde que vocês tenham um método. E é para isso que eu estou aqui, tá? Colocar a cabeça de vocês no lugar e mostrar que sim, você pode, beleza? Esse foi mais um Passeicast. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, manda para algum amigo que pode achar essa informação relevante. E eu te vejo numa próxima. Até mais. Obrigado! Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem uns links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.